Boa tarde, eu me chamo professor Rafael Botelho, sou docente vinculado ao CCSA da Universidade Federal do Cariri. Ministro aula nos cursos de Contabilidade, Administração e Administração Pública. E eu fiquei responsável por ministrar essa aula de Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de forma a possibilitar, por meio de uma disciplina de reoferta, a conclusão dos discentes da especialização em gestão financeira. Então, pessoal, eu acredito que todos receberam um e-mail que foi enviado, onde mencionava os pontos que seriam cobrados da nossa avaliação, que está prevista para ser realizada no dia 31 deste mês. Ficará disponível durante todo o dia 31, com uma limitação de 2 horas para a resolução, a partir do início da resolução da avaliação. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de pontuar um pouco sobre a introdução no que diz respeito às licitações que ocorrem, né, juntamente com a formalização dos contratos. Então, temos o conceito de licitação, que é materializado da seguinte forma: é um procedimento administrativo pelo qual um determinado ente público, no exercício da sua função administrativa e seus processos administrativos, abre a todos os interessados, seriam os licitantes, que se sujeite às condições fixadas em um edital. Esse edital ele é construído a partir do termo de referência, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará, né, por consequência, a mais conveniente para a celebração do contrato. Então, basicamente, o que nós temos no processo licitatório? Existe uma demanda, e essa demanda ela é formalizada pelo DFC, DFD, documento de formalização da demanda. Esse documento de formalização chega ao setor de compras daquele determinado órgão e, por meio dessa demanda, é realizado um estudo técnico preliminar para entender qual é a melhor forma de se atender àquela demanda. Uma vez encontrada essa melhor forma, é construído o termo de referência, onde lá nós teremos as informações, prazo de entrega, objeto, características essenciais do objeto, valores, o próprio valor de referência para a licitação, e a partir desse termo de referência será construído o edital de licitação, justamente na parte externa do processo licitatório. Então, lá no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021, nós temos os objetivos do processo licitatório, que é assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação, né, para a administração pública, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, justamente com o princípio da competitividade, né, e da igualdade entre os licitantes, evitar contratações com sobrepreço, por isso que existe o termo de referência e lá consta o preço de referência para aquela licitação, ou com preços manifestamente inexequíveis ou superfaturamento na execução dos contratos. E também incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. No artigo 5, versa sobre os princípios norteadores da licitação do processo licitatório. Então, nós temos que, na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, que esses 5, né, como um todo, são os princípios da administração pública. Temos também do interesse público, da probidade administrativa, do planejamento, por meio do planejamento de contratação anual, da transparência, eficácia, motivação, essa motivação relacionada ao documento de formalização da demanda, de fato a necessidade de instauração de um processo licitatório,
da vinculação ao edital em observância que o objeto a ser contratado, a ser licitado, o serviço, né, a ser adquirido tem que estar em conformidade com o objeto do nosso edital, do julgamento, no processo de julgamento e habilitação da proposta, da segurança jurídica. Dentro de um processo licitatório existe um parecer jurídico, justamente analisando a construção do processo como um todo em observância aos instrumentos normativos, razoabilidade, competitividade, trabalhando a questão da economia de escala entre os preços, né, considerando o quantitativo comprado e também os valores que serão adquiridos, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, também falando sobre a economia de escala, e do desenvolvimento nacional sustentável, que cada vez mais é um ponto a ser considerado nos processos licitatórios, quando analisa também o impacto promovido, né, de cunho ambiental pertinente àquela aquisição de bem ou uma determinada prestação de serviço. Então aqui nós temos os princípios norteadores, né, os princípios basilares para a construção de um processo licitatório. Como critérios de julgamento, o próprio nome já diz, né, esse critério vai servir justamente para a gente julgar uma determinada proposta de um licitante, considerando um objeto, né, que está sendo adquirido ou contratado. Então, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Então, a própria lei ela já evidencia quais são os critérios a serem observados no processo licitatório. Então, nós temos menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, evidentemente na modalidade de leilão, né, na modalidade licitatória do leilão, e também maior retorno econômico. Então, agora nós vamos trabalhar isoladamente um pouco sobre cada um desses critérios. O julgamento por menor preço ou maior desconto, ou, quando couber, por técnica e preço, considerará o menor dispêndio da administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Então, esse ponto, né, o artigo 34 da Lei 14.133, ele deixa claro que ao se utilizar desses critérios, menor preço, maior desconto, técnica e preço, considera, né, o menor dispêndio para a administração pública, mas não deixando de observar o objeto que está sendo contratado e as suas especificidades no que diz respeito à sua aquisição. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará de forma exclusiva a proposta técnica ou artística apresentada pelo licitante. O edital deverá definir o prêmio ou remuneração para o vencedor, que será atribuída aos respectivos vencedores do processo licitatório. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação segundo os fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos técnica e do preço da proposta. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência dos licitantes, atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por uma banca designada para esse fim, e atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores. Então, esse conjunto de critérios, né, de atribuição, atributos, são necessários para o julgamento, avaliando a melhor técnica ou técnica e preço para aquele objeto. No julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção da pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente no que diz respeito à análise daquela técnica ou técnica e preço. Então, é necessário que esse profissional atue não só
nesse momento, no que diz respeito ao critério, mas também na atuação da prestação daquele serviço. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Então, dito isso, nós temos o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Na modalidade de licitação que diz respeito à concorrência e o pregão, segue o rito processual comum, no que diz respeito às etapas da licitação, a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital. Então, bens e serviços comuns, por meio de especificações usuais de mercado. O concurso observará regras e condições previstas em edital. Então, a gente tem técnica e preço, a gente tem melhor conteúdo artístico, que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho e as condições de realização e o prêmio remuneração a ser concedido ao vencedor. O leilão poderá ser cometido por leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade competente da administração, e o regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio oficial que conterá a descrição do bem, suas características, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o valor venal do bem, a indicação do lugar onde estiverem esses móveis, os veículos ou bens sem-moventes, o sítio da internet e o período que ocorrerá o leilão e a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Por fim, a modalidade de diálogo competitivo é restrita à contratação em que a administração visa contratar o objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de solução disponível e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então aqui a gente pontuou um pouco, né, sobre cada elemento que será cobrado no conteúdo da nossa avaliação, que será disponibilizado no dia 31 deste mês.